Olá, amigos, mais uma vez estamos reunidos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Na aula de número 44, Palavra Poderosa. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, através do Instituto Superior Formação de Guerreiros. Então é que estudamos juntos a Palavra do nosso Senhor. Sabendo que esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. E como de praxe, tomamos uma introdução que está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então o texto de Paulo, apóstolo ao seu filho na fé Timóteo, e que também nos revela, está nos instruindo a apresentarmos ao Senhor nosso Deus aprovado. Veja que muitas pessoas elas ficam na expectativa que Deus venha até elas. Fica na expectativa que Deus se aproxime delas. E, na verdade, funciona de forma contrária. Não é Deus que vem ao nosso encontro. Ele só vem ao nosso encontro se nós tivermos uma atitude. Então, aproxima-te de Deus e Ele se aproximará de você. Em outro texto, a palavra de Deus diz que Ele está próximo de todos aqueles que o buscam. Então, há necessidade de uma busca, há necessidade de um clamor, há necessidade de uma atitude para que Deus possa se revelar em você e através da tua vida. Agora, como é que você vai se apresentar a Deus? De qualquer maneira? Evidentemente que não. Você deve estar aprovado. Aprovado de que maneira? Como obreiro, como alguém que está disposto a servi-lo, como alguém que está disposto a aceitá-lo, como alguém que está disposto a ter um caso, a ter uma situação, a ter um relacionamento, a ter uma aliança com ele. Senão não há nenhum interesse. E não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, nada pode haver nas nossas vidas que, vindo à luz, nos produza vergonha. Em outras palavras, todo aquele que deseja se aproximar de Deus precisa saber que Deus é santo, que Deus é o Todo-Poderoso e que Deus ele não compactua com o pecado, ele não compactua com a coisa errada, ele não compactua com o estilo de vida errado que muitas vezes as pessoas decidem sobre a sua vida. Então é necessário ter essa disposição, essa predisposição de abandonar vícios, de abandonar pecado, de abandonar a violência, de abandonar a falsidade, a mentira. Então, quando a pessoa está predisposta a isso, aí sim, Deus ele está disponível para ajudar essa pessoa a caminhar em vitória. Então, maneja bem a palavra da verdade. Procure conhecer a Bíblia, procure conhecer a palavra de Deus. Estamos falando sobre o tema Introdução à Libertação e Cura Interior. Aliás, esta é a última aula sobre esse tema. Na próxima aula vamos abordar, evidentemente, já um outro tema, né? E dentro da abordagem desse tema, dessa última aula, qual a providência de Deus para salvar o homem? Já vimos através do versículo áureo, do eixo da Bíblia, do versículo de ouro, né? Que é João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Falávamos na ocasião passada que esse versículo tem duas promessas: não perecer e ter a vida eterna. E também nós falávamos sobre as provas
do amor de Deus para com as nossas vidas. E ali nós começamos a elencar essas provas do amor de Deus, falando que, primeiro, Deus tem um amor eterno para com as nossas vidas. A segunda prova é o amor de conservação. A terceira prova é o amor humano. A quarta prova de Deus para com as nossas vidas é o amor dispensacional. A quinta prova é o amor ambiental. A sexta prova é o amor invariável. A sétima prova é o amor superior ao amor de mãe. A oitava prova é o amor de revelação. E a partir desse momento nós vamos falar sobre a nona prova do amor de Deus para com as nossas vidas, que é o amor de nacionalidade. Dentro dessas provas que acabamos de mencionar, essas 8 provas anteriores, foram elas abordadas na aula anterior, a aula de número 43. Esta aula, portanto, é a de número 44, em que nós retomamos sobre as provas do amor de Deus para com as nossas vidas. E na nona prova, dentro do amor de nacionalidade, nós podemos, com toda a liberdade, dizer o seguinte: eu poderia ter nascido na Coreia do Norte, ou em Serra Leoa, ou quem sabe na Costa do Marfim, na Nigéria, na Libéria, em Gana, em Guiné-Bissau, no Senegal. Eu poderia ter nascido na Síria, em Cuba, na Índia, no sul da Índia, por exemplo. Poderia ter nascido no Camboja, em Bangladesh, no Sri Lanka, ou qualquer uma dessas nações onde nós sabemos que elas estão assumindo o ranking das piores nações do mundo para se viver. Muitas delas envolvidas em conflitos de guerras civis intermináveis, muitas outras envolvidas em opressão governamental terrível, em que as pessoas não têm liberdade de operação, não têm liberdade democrática, não têm liberdade nem mesmo religiosa. Outras nações, pessoas são lançadas no alento, sem eira e nem beira, como à mercê de uma terra que não produz absolutamente nada, nem o alimento necessário para a sua subsistência. Sim, pessoas morrendo de fome, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, até animais, à mercê de uma cruel e destemida, de uma implacável seca, fome, e levando as pessoas ao desespero da própria vida. Nós poderíamos ter nascido num ambiente desse, mas Deus prova o seu amor de nacionalidade. E você que está nos ouvindo nasceu em um país maravilhoso. Por exemplo, se nós falarmos em relação ao Brasil, um país continental com uma diversidade infinita, com recursos naturais incontáveis, com possibilidades e oportunidades sem fim, com um ambiente, uma nacionalidade que te traz uma honra e um privilégio de você ser aceito pelo menos na maioria dos países do mundo. Um Brasil extraordinário. Apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades, é um país lindo de se viver. O que falar também de Moçambique, um país lindo, um país maravilhoso, com riquezas naturais, um povo receptivo, um povo abençoado por Deus, um povo que tem muitas oportunidades, né? Um país rico, um país em que nós podemos, com toda liberdade, sonhar, criar os nossos filhos, nossos familiares, levá-los em segurança. E quantas outras nações nós temos em torno do planeta, excelente de se viver,
tanto na América do Norte como na América Central, América do Sul, tanto na Europa, na Ásia, né? No Oriente, no Ocidente, nós temos aí nações maravilhosas para se viver. Então, esse amor de Deus, de nacionalidade, nos colocou em um ambiente excelente. E décimo amor, ou décima prova do amor de Deus, décima e última dentro daquilo que nós elencamos, podemos falar do amor de preferência. Veja que Deus não levantou o Calvário para salvar porcos. Deus não levantou o Calvário para salvar animais. Deus não se fez peixe para salvar peixes. Deus não se fez pássaro para salvar pássaros. Deus se fez homem para salvar homem. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.